Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, este momento agora, na expectativa, Senhor, do Teu Espírito Santo nos ajudar a todos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda este que fala e principalmente os irmãos que irão ouvir, Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar um lugar bem claro, Senhor, nos nossos corações e que isso possa produzir glória para Ti mesmo. Então, que o Senhor nos conduza nesse tempo agora que temos estudados a Tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, ao longo dessa semana, voltando um pouco, né, do ponto que eu compartilhei no domingo passado, do ponto que eu terminei no domingo passado, eu tinha uma expectativa de avançar um pouco dentro das admoestações que Paulo então traria para os irmãos lá de Coríntios a respeito dessa confusão que estava acontecendo lá entre eles. Mas ao fazer essas revisões, eu achei por bem recuar um pouco e talvez reforçar ainda, né, numa zona cinza do que eu já falei um pouco no domingo passado. Então eu parto daqui e vamos ver como o Senhor conduz então essas coisas. Lendo novamente o texto de 1 Coríntios, aqui no versículo 10 do primeiro capítulo, no 10 ao 12 vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. No versículo 10, nós vimos essa expressão tão importante. Paulo recomendando aos irmãos para que eles evitassem essas divisões. Os irmãos se lembram que essas divisões, nessa palavra, é como que uma cisma, que há um rompimento, há uma rachadura, né? A gente procurar em alguma parede externa, aí a gente vai achar alguma cisma, uma rachadura que está acontecendo em algo que deveria ser inteiro. E Paulo falando, olha, sejais inteiramente unidos numa mesma disposição mental. Então, lembramos dessa mesma expressão que é usada ali no primeiro capítulo de Marcos, no versículo 21, quando Deus vai fazer menção de João e Tiago, num momento, num cenário que o Senhor Jesus estava chamando eles para serem seus discípulos. E o texto vai dizer que eles estavam ali, então, consertando as redes. Eles eram pescadores, que ele era um barco. E essa expressão igual ao que Paulo usa aqui. Então aí a gente fica pensando nessa necessidade de se fazer esse ajustamento da rede. Uma rede rasgada você joga para pescar, para que pega peixe. Pescador, não sei, cadê o Dimis? Dimis é pescador, né? Mas aí Paulo
ele não somente menciona isso, olha, sejais inteiramente unidos. Porque imagina se João e Tiago, eles falassem assim, olha, vamos pegar essa rede aqui para pescar, o óbvio. Não, mas na verdade, vamos usar essa rede aqui para pendurar uns outros negócios aqui. Não, peraí, vamos usar essa rede para embrulhar alguma coisa com ela. A rede poderia até ter inteira, mas aí estaria faltando aqui uma questão muito importante também, que é uma questão de propósito. Esse ajustamento de rede, essa inteireza, ela precisa ter isso em mente. Por isso que o modo de pensar é tão importante e casa muito bem com essa expressão. Porque pensemos, irmãos, imagina um time de futebol, qualquer esporte coletivo. Se aqueles que participam ali, os jogadores, né, se cada um deseja fazer um negócio diferente, qual que vai ser o destino desse time, né? Imagina uma empresa. Imagina uma família. Se cada um quiser fazer um negócio diferente, o propósito daquele ajuntamento ele pode não ser alcançado. E aí o Espírito Santo estava dizendo, olha, vocês precisam ajustar as redes. Entre vocês, cada um está falando uma coisa. Se perderam, nós vamos entrar em um pouco mais em detalhe para a gente tatear, né, o que podia estar acontecendo no coração deles. Mas essa inteireza, ela precisa de uma referência. Esse mesmo modo de pensar precisa de uma referência, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, né, nesse cenário, né, nesses slogans que Paulo usou, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Rachaduras entre aqueles que deveriam estar unidos. Eu fiquei pensando, por exemplo, naquele texto de Mateus 23 a respeito dos fariseus. Ali em Mateus 23, uma dura repreensão do Senhor Jesus para com os fariseus. E a gente pode extrair algumas lições disso. Mateus 23, deixa eu ver onde que está. Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus. A só existência de escribas e fariseus já mostra que entre eles, e aqui eu estou me referindo entre os judeus, né? Eles já tinham passado das divisões, já tinham passado das cismas, né? Os partidos já haviam sido cristalizados. Então você tinha a seita dos saduceus, a seita dos fariseus e outros. E aqui o Senhor vai dizer assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, versículo 24, que coais um mosquito e engolis um camelo. Isso aqui representa, irmãos, talvez, eu fiquei pensando até nesses que se diziam ser de Cristo, talvez fosse uma atitude tipicamente farisaica, né? Em que, talvez para eles, o que mais importava, e é o que o Senhor Jesus dizia aqui, era o exterior. Uma expressão de religião preocupada em mostrar uma realidade exterior. E o Senhor Jesus dizendo, vocês, ao caminhar e fazer essas coisas,
tá certo, tem que fazer, mas espera aí, vocês estão esquecendo de outras coisas. Coisas ainda mais importantes, misericórdia, fé. E o que é interessante, a gente conhece a história dos fariseus, irmãos, é que eles assumiram o papel de guardião daquilo que o Senhor tinha ensinado. E se os outros não seguissem os mesmos caminhos, os fariseus os desprezavam. Os fariseus poderiam até matar um ou outro. Porque o que importava é aquilo que eles estavam fazendo e que, de certa maneira, estava correto em muitas coisas. E aí a gente vê como que até a nossa justiça, quando ela se desconecta da nossa referência principal, que é Cristo, e nós vamos falar disso aqui o tempo inteiro, a nossa justiça ela acaba querendo se tornar maior do que deveria. Nós somos muito complicados, irmãos. O pecado que existe em nós faz com que nós desbalanceemos as coisas, né? A moderação em nós não é muito natural. Nós dependemos muito da ação do Espírito Santo para nos mover num caminho de moderação. Então, imagina essa confusão entre os coríntios, entre essa soberba, eles achando que o caminho para servir o Senhor, não, o caminho é por aqui, ó. Eis o meu líder, eu sou o seguidor do fulano, do ciclano, né? E essa é uma realidade que ela se aproxima muito da gente, muito de nós. E Paulo, né, o Espírito Santo, dizendo e falando por meio de Paulo, ele vai dizer, olha, a gente precisa ser um só, a gente precisa andar unido, mas no mesmo pensamento. Como é que é isso, ter esse mesmo pensamento? É o meu pensamento? É o pensamento seu? Será que é o pensamento do Toninho? Pensamento da irmã Eunice? Né? Pensamento do Felipe? De que nós estamos falando? Então nós vamos escolher um pensamento. Falar, ó, vamos escolher aqui um pensamento de alguém e vamos nos cristalizar em torno disso. Pode ser alguém, pode ser uma coisa. E não é isso. Não é isso que o Espírito Santo está dizendo. E nós caímos facilmente nessas armadilhas. Caímos facilmente nessas armadilhas. Então Paulo está dizendo, olha, sejais, para fugir dessas confusões, sejais inteiramente unidos, numa mesma disposição mental. Vamos ler aqui o que Paulo menciona aqui em Romanos capítulo 15, aqui no versículo 5 e 6. Ele vai dizer assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Segundo quem? Cristo Jesus. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós começamos a desenhar, então, o que o Espírito está dizendo aqui, para que sejamos inteiros, numa mesma forma de pensar. Tem algumas traduções que eu vi que esse termo aqui, o mesmo sentir de uns para os outros, poderia ser também o mesmo pensamento de uns para com os outros, né? E isso segundo Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar. Porque da mesma forma, irmãos, que nós podemos cair numa armadilha de não pensarmos, né, de nós cedermos essa capacidade que o Senhor nos deu de pensarmos para um terceiro, permitir que um terceiro pense por nós, também caímos numa armadilha de acharmos que os nossos pensamentos, eles são o fim em si mesmo. E aí o Espírito vai dizer, olha, presta atenção, é o mesmo pensamento, mas é um pensamento
conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que o nosso coração deve buscar, para fugirmos das brigas, das contendas, das dissensões que estavam ocorrendo lá entre os irmãos. Irmãos, uma união no mesmo pensamento, tendo o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, precisa ter um propósito. E o propósito, irmão, não é outro senão glorificar a Cristo. Glorificar o nosso Senhor. Isso é extremamente óbvio para aqueles que já caminham diante do Senhor já há muitos anos. Talvez para quem creu no Senhor recentemente não seja tão óbvio assim. Mas para quem já conhece o Senhor há muito tempo, deveria ser muito óbvio isso. Mas não é simples. Não é simples. Glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Na terça-feira, o irmão Clandeil leu um salmo, Salmo 29. E lá no versículo 9, na segunda parte, ele vai dizer assim: e no seu templo tudo diz glória. E quando Clandeil leu assim, na hora, encaixou-se na minha mente. É como eu senti como se fosse o Espírito dizendo assim: olha, é isso aí, o caminho é esse. No seu templo tudo diz glória. E hoje nós podemos pensar em nós como templo do Espírito Santo. Podemos pensar em nosso ajuntamento como igreja, como corpo do nosso Senhor, em que também o Espírito Santo se move, e tudo isso dizer glória. Glória a Ele. E os irmãos já vão entendendo que essa é uma maneira de a gente começar a esquecer de nós, né? Do nosso esforço de fazer prevalecer o nosso próprio pensamento. O propósito é esse, irmãos. Glória. Glorificar o nosso Senhor. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus falando dessa maneira naquela oração que é conhecida como oração sacerdotal. E eu acho tão bonito isso aqui, quando ele começa a orar dessa maneira: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E lá no versículo 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Propósito do nosso Senhor Jesus, glorificar o Pai. E a glória um do outro ali se misturando. É a glória comum do Pai e do Filho. Aquilo é do Pai e é do Filho. Propósito de vida, glorificar ao Pai. Será que o nosso propósito seria, em alguma medida, diferente disso? Será que seria possível isso? Eu creio que não. E nós sabemos que não. Não pode haver espaço para nada que existe em nós. Vamos caminhar mais um pouco. No versículo 12 de Romanos. Muito conhecido, nós estudamos isso aqui, uma lembrança rápida. Aqui no primeiro versículo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabemos, culto, prestação de serviço, né? Culto é serviço prestado ao nosso Senhor. Culto não é algo que a gente assiste, né? Culto é algo que a gente presta, que a gente faz. Um culto racional, um culto feito ou um serviço prestado com entendimento. Entendimento. Mas nós precisamos de referência. E nós já temos falado, nós precisamos de uma referência. Porque senão eu vou ter uma coisa, o Anderson vai ter outra, o irmão André vai ter outra. E aí dá confusão. Mas precisamos juntos voltarmos e termos uma referência comum. E aí começa Paulo, o Espírito Santo dizendo: olha, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
É essa mente que precisa entender e servir ao Senhor, se dedicar ao seu com entendimento, sabendo o que está fazendo, para discernir, para ter discernimento das situações. O que glorifica o Senhor, o que não glorifica o Senhor. Mas para a gente buscar essa referência daquilo que é absoluto, da referência daquele que detém a verdade em si mesmo, nós precisamos transformar a nossa mente. Ou termos a nossa mente transformada. Para quê, irmãos? O que acontece quando nós temos essa mente transformada, moldada na mente de Cristo? Nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu experimento isso, o Anderson experimenta isso, o Pablo experimenta isso, se a Priscila experimenta isso, qual espaço pode haver para essas rupturas que tendem a se cristalizar? Qual espaço pode haver? Qual o interesse que eu teria compreendendo a vontade do nosso Senhor? Qual o interesse que eu teria em glorificar a mim mesmo? E isso, o caminho é esse mesmo, irmãos. É o caminho de renovação da nossa mente. O irmão Elísio comenta agora no Partir do Pão, e que nós cantamos, né, de Senhor, dê-nos um coração igual ao teu. Né? E o que eu estou falando aqui é exatamente a mesma coisa. Só que eu troquei, em vez de falar coração, nós estamos falando da mente. E, na verdade, está tudo no mesmo lugar. Não é verdade? Então, lá no capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer, olha, nós temos a mente de Cristo. E é um cenário muito importante. Eu gostaria muito de conseguir chegar lá, quando Paulo vai falar sobre a maturidade cristã, e a imaturidade cristã é uma das causas das confusões que estavam ocorrendo lá em Coríntios. Mas eu não vou chegar lá agora, né? Teremos outras oportunidades. Mas, o Espírito comenta ali, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo, o que é isso? Ter a mente de Cristo é andar como Cristo andou. Andar como Cristo andou. Ou, em outras palavras, andar no Espírito. Não é o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que está dizendo? O texto aqui não está dizendo duas coisas. Ó, você anda no Espírito e você também não satisfaça a concupiscência da sua carne. Não. O texto está dizendo uma coisa só. Olha, anda no Espírito, que você andando no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. E para andar no Espírito, irmãos, é isso. Eu, não quero estabelecer aqui ordens, né, de quem vem primeiro, não importa. Aquele que tem a mente de Cristo precisa aprender a andar no Espírito. De novo, isso é fundamental para que sejamos inteiramente unidos no mesmo modo de pensar. Para termos o mesmo modo de pensar, nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque é essa que vai definir essa caminhada nossa. É a nossa referência. Referência fundamental. Isso é fundamental no Evangelho, na nossa caminhada com Cristo. E mais para frente, ali no texto de Gálatas, ainda, o Espírito vai dizer, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece até estranho esse texto. Eu falei, mas eu vivo no Espírito e não ando no Espírito? Eu creio que talvez seja uma referência ao fato do Espírito Santo viver em nós. Tá? A palavra aqui está sendo dirigida àqueles que creram no Senhor. Aqueles que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, foi habitar. Você creu no Senhor? Então agora anda também em Cristo. Ande também. Mas parece que lá entre os coríntios,
isso não estava acontecendo. Parece não, certamente. Porque Paulo, lá no capítulo 3, no versículo 4, ele vai dizer, olha, vocês estão andando segundo os homens. Andando segundo os homens. Se vocês estão falando, olha, é Paulo, é Cefas, é Pedro, é o meu Cristo, né? Porque não é o Senhor Jesus, é o meu Cristo. Nessa perspectiva religiosa farisaica. E aí Paulo falou, olha, vocês estão andando segundo homens. Vocês não estão andando no Espírito. Vocês estão andando segundo os homens. E aqui eu quero caracterizar um pouco essa mente de Cristo, irmãos. E eu quero usar aquele texto do capítulo 3 de Colossenses. Eu gosto muito daquele capítulo. Volta e meia eu cito esse capítulo. Eu quero ler com os irmãos alguns textos. Porque a mente que é de Cristo, ela, como vai dizer aqui no versículo 2, né? É uma mente que pensa nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A mente de Cristo tem esse interesse. Tem o seu pensamento voltado para aquilo que é de Cristo. E não para que é voltado para as coisas da carne. E as coisas da terra não são as coisas da terra no sentido, né, nosso trabalho, as coisas que precisamos fazer. Pode também envolver essas coisas dependendo da maneira como nós nos relacionamos com tudo isso. Mas vamos por partes. Possui a mente de Cristo aquele cuja vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está escrito aqui no versículo 3. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uma mente, ou aquele que possui a mente de Cristo, ele tem todo o interesse de se ocultar em Cristo, porque é ali que segurança. É ali, ocultos em Cristo, que nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais que já foram reservadas para nós. Nós podemos usufruir dessas hoje. Está oculto em Cristo. E o que veio na minha cabeça foi aquele salmo. O primeiro versículo, Salmo 127. Vamos ver se eu consigo repetir ele aqui. Não consigo. Vou ler lá. Salmo 27. Nós vamos ler assim. Agora lembrei tudo. Então o texto vai dizer assim, é muito bacana a gente entender o que é estar oculto em Cristo. Claro, temos vários outros textos, mas esse veio na minha memória. E diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso mostra, vou acabar de ler, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, é como se eu estivesse falando assim, ele está falando assim, olha, senta e espera a sua casa ser construída. Fica de boa aí, ó, deixa as portas abertas, não preocupa não. Né? Não, mas não é assim. O texto é como se, a maneira como eu percebo o texto, é como se o Espírito dizendo assim, olha, enquanto você está peregrinando e vivendo essa vida aí nessa terra, faça o que você tem que fazer, mas diante e protegido pelo Senhor Jesus. Porque não pense você, se você está construindo as suas coisas, e aqui nós podemos ser o mais genérico possível em torno da nossa vida, que você é capaz de garantir alguma coisa. Vai fazendo, vai glorificando o Senhor naquilo que Ele tem te chamado para fazer. Mas lembre-se que se o Senhor não edificar, seu trabalho é totalmente em vão. E aí nos checa o coração. Porque aí às vezes nós queremos construir para nós mesmos, para glorificar a nós mesmos. Aí entra a soberba, o orgulho, né? E aquele texto maravilhoso, que eu já até li para os irmãos, né? Que está em Isaías,
no capítulo 49, e esse trecho eu acho muito bacana, que dá essa mesma ideia. E deveria alegrar muito o nosso coração. Lembra que eu li com os irmãos esse texto, quando ele vai mencionar aqui no versículo 15, fala, olha, por acaso pode uma mulher que gera um filho, cuida, amamenta, esquecer desse filho? Mas ainda que seja possível, né? E o Senhor está falando para Sião, olha, eu não esquecerei de você. Eu não esquecerei. E aí no versículo 16 ele vai dizer, olha, os teus muros estão continuamente perante mim. Podemos pensar aqui, devemos pensar aqui nos muros da cidade de Jerusalém, porque os reis daquela época se preocupavam em fortalecer. E não está errado. Faz parte até de uma boa gestão, trazer uma segurança. Mas o Senhor está falando, olha, os teus muros, aquilo que você acha que está te protegendo, isso está diante de mim. Sou eu que protejo os teus muros. Sou eu que protejo aquilo que você está construindo, que você acha que está firme. E o Senhor está dizendo, olha, sou eu. Esses muros aí estão diante de mim. Sou eu que te protejo. Irmãos, uma mente, aquele que possui a mente de Cristo, ele tem prazer nisso, ele deseja se esconder naquele que garante toda a proteção que nós precisamos. E nós sabemos que essa proteção que nós temos em Cristo, ela é eterna. No versículo 5 de Colossenses capítulo 3, então o Espírito também vai dizer, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aquele que tem a mente de Cristo também precisa se exercitar nisso. Fazer morrer a sua natureza terrena. Não é largar as coisas que nós fazemos nesse mundo, mas é fazer morrer tudo aquilo que nós, ao fazermos essas coisas, no nosso dia a dia, nós fazemos com propósitos totalmente equivocados. E o texto cita várias coisas muito pesadas até para a gente. Né? O que? Ele vai falar de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Mas aqui no versículo outro, ele vai dizer, olha, despojai-vos igualmente de tudo isso, ó, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Vai falar de mentira aqui no versículo 9. E aí essas coisas possivelmente se aproximam muito mais do nosso universo. Fazer morrer a nossa natureza terrena. Alguém que tem a mente de Cristo tem esse interesse totalmente. O que mais? No versículo 10, o Senhor vai dizer, olha, vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que possui a mente de Cristo tem esse interesse de ser revestido desse novo homem. Esse novo homem que glorifica o Senhor. E nós não estamos falando outra coisa. Esse aqui é o processo de renovação da mente. É o mesmo processo. Uma vez que a nossa mente ela é renovada para ser como a mente do nosso Senhor Jesus, esse é o mesmo processo que nós vamos deixando o nosso velho homem e nos revestindo de Cristo. E o que as mentes mundanas fazem? E aí eu estou falando para a gente também. Quando nós agimos e pensamos desconectados da mente de Cristo, nós agimos e pensamos conectados com uma mente mundana. E lá em Gálatas, nós até lemos esse texto no domingo passado, no capítulo 5, lá nos versículos 19 a 21, vai falar lá dos frutos da carne. E aí nós lemos porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que era esse caso que Paulo estava citando lá entre os Coríntios, facções, partidos, heresias, mente humana, mente que quer seguir o caminho dos homens. E Paulo vai lembrar, olha, vocês fazendo isso, vocês estão caminhando conforme
a mente humana, não a mente de Cristo. Irmãos, renovados que somos, ou que podemos ser, em Cristo Jesus, é uma chave. Para quê? Eu estou falando tudo isso para falar igual o irmão Elísio falou, que nós temos o mesmo coração de Cristo, para que sejamos inteiros, para que essas redes sejam costuradas, possam ser unidas com o mesmo propósito. E aí nós vamos ter o mesmo pensamento e vamos chegar às conclusões, o mesmo parecer, também tudo que glorifica o Senhor. E aí, Paulo, quando ele continua falando com os irmãos sobre isso, no capítulo 1, versículo 18, até lá no capítulo 2, versículo 5. Paulo vai falar de algo importantíssimo, que é um processo fundamental para que nós obtenhamos esse... Está falando pré-cristão, então não que nós já cremos no Senhor, mas é um processo que nós não podemos perder de vista, para que nós não tenhamos esse coração dividido. E aí Paulo vai nos trazer para essa questão da cruz, que eu cheguei até a mencionar para os irmãos. Precisamos nos nivelar pela cruz de Cristo. Necessitamos voltar para a cruz de Cristo. E aí Paulo vai falar aqui dos batismos. Paulo parece irritado, né? Eu não sei se eu quero ler Paulo pensando nele irritado, mas o Espírito Santo está falando com muita firmeza aqui no primeiro capítulo de Coríntios. Quando Paulo vai dizer assim, olha, não me enviou Cristo, versículo 17, não me enviou Cristo Jesus para batizar, mas para pregar o evangelho. Paulo aqui não está menosprezando o batismo. Ele só está dizendo, olha, vocês estão focando em coisa que não é o que é para focar. Vocês estão prestando atenção até em quem batizou vocês. E Paulo está dizendo, olha, vocês não estão entendendo. Eu fui enviado para pregar o evangelho e não com sabedoria de palavra. Para quê, irmãos? Para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, isso é tão básico e fundamental para qualquer cristão. Não anularmos a cruz de Cristo. E toda vez que nós nos movemos com uma mente carnal, é como se nós estivéssemos anulando a cruz de Cristo. Nós estamos tentando encontrar um caminho mais excelente. E o Espírito está dizendo, olha, não é por aí. E Paulo aqui menciona a palavra de sabedoria, e é um assunto que ele vai mencionar e fortalecer muito. Vocês estão achando que eu vim aqui com preocupação para falar palavras bonitas, para ganhar vocês do ponto de vista filosófico, para tentar ganhar nas lógicas humanas. Nada disso. Porque o evangelho, irmãos, não é sobre mim. O evangelho não é sobre vocês. O evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo. O evangelho é Cristo Jesus. Instrumentos usados por Deus, nós devemos honrá-los e sermos gratos ao Senhor por isso. Mas também o evangelho não é sobre eles. Paulo está falando com eles, vocês estão doidos? Por acaso Paulo morreu por vocês? Não foi isso que ele falou? Por acaso Paulo deu a vida dele por vocês? Não, foi Cristo. E aí lá no versículo 5 do segundo capítulo, Paulo, depois de se exercitar nessa questão, ele vai dizer, olha, eu não vim falar com vocês me esforçando nessa questão de sabedoria humana. Para quê? Para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Apoiar no poder de Deus. E é por isso que nós temos que voltar para a cruz de Cristo. Porque é a cruz que esse é o caminho que nos interessa. Não ousemos tentar construir outro caminho de sermos como Cristo
tentando nos encontrar um outro caminho que não seja a cruz de Cristo. Precisamos nos nivelar por ela, irmãos. Lá em Lucas capítulo 29, 23, nesse versículo, nesse cenário, né, que nós conhecemos. O Senhor Jesus chamando. Venham. Neguem-se a si mesmo. Nós temos que nos deixar para trás. Negue a si mesmo. E a cada dia, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Cada dia. Não há outro caminho, irmãos. Porque a hora que eu tento me escapar disso, o que acontece? É como se eu estivesse falando, Senhor, o seu caminho aqui, ó, não, eu tenho um negócio melhor aqui. Tentamos aniquilar a cruz de Cristo. E tomar a cruz de Cristo, irmãos. O caminho da cruz de Cristo é um caminho que nos fortalece a fé. Porque nós negamos a nós mesmos, nos esvaziamos de nós mesmos, e à medida que nós fazemos isso, o próprio Senhor vai ocupando esse espaço em nós. E aí, de novo, esse é um processo que nos leva a ter a nossa mente renovada em Cristo. Porque, vamos pensar, a cruz de Cristo. Às vezes a gente fica pensando, o que é cruz de Cristo? O que será isso? Tá bom, mas pelo que eu estou falando aqui, talvez os irmãos já estejam entendendo. Mas como é que era essa cruz de Cristo? Será que a cruz de Cristo era o madeiro, propriamente disso, aquela cruz de madeira? Falar, nós temos que pegar essa cruz aí. Mas outros vários morreram também numa cruz. Junto com o Senhor Jesus tinham dois. Junto com o Senhor Jesus tinham dois. Então não é sobre aquela madeira, não é sobre o trauma propriamente dito. Não é sobre a dor propriamente dito. A cruz trata-se de nós negarmos a nós mesmos. Porque o que faz da cruz de Cristo especial não era aquela cruz de madeira lá. Provavelmente era igual a dos assaltantes, dos ladrões que estavam lá crucificados junto com o Senhor. O que faz a cruz de Cristo ser especial é Ele mesmo. É porque aquele que estava morrendo ali no madeiro, como vai dizer lá em Deuteronômio, né, aquele local, aquele lugar de maldição. Aquele que estava lá sendo crucificado, ele era a imagem do Deus invisível, dessa descrição assim, maravilhosa que a gente encontra lá em Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Cordeiro Santo, imaculado, inocente. E lá estava Deus em Cristo, morrendo naquela cruz, reconciliando consigo o mundo. Nós, os que cremos. Isso é que há de especial naquela cruz de Cristo. O Senhor Jesus, ele abriu mão, ele também esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória para se submeter ao Senhor, Deus e Pai, por amor a nós. Então, tomar a cruz, irmãos, né? Às vezes a gente tem esse hábito, que eu acho um hábito ruim, falar assim, nossa, a minha esposa é minha cruz, meu marido é minha cruz. Ou dificuldade. Não podemos negar que enfrentamos essas dificuldades, sim. Na doença, num trabalho que é terrível para nós, na nossa caminhada. Quem sofre sabe. Né? Quem sofre sabe. Nós precisamos ser empáticos, sim. Mas a cruz, tomar a cruz ainda não é sobre isso. Tomar a cruz é, apesar disso, dessas adversidades, apesar disso, nós prosseguimos com perseverança e glorificamos o nosso Senhor Jesus. Apesar disso, assim como o Senhor Jesus fez, apesar dessas adversidades, dessas coisas terríveis que acontecem, guerras, destruição, abusos de toda sorte, apesar dessas coisas,
glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Não tente achar um atalho. Não tente ser melhor que o Senhor, que você não vai conseguir nunca. Não há mérito em nós. Isso é tomar a cruz, irmãos. Quando nós negarmos todo aquele impulso que temos de agir conforme o pensamento humano. Aquele mesmo pensamento que Jeremias já tinha nos alertado, né? Maldito aquele que confia no homem. Não, nós não podemos nos apoiar nos pensamentos humanos, nas filosofias humanas. Nós precisamos nos apoiar em Cristo. E aí nós precisamos aprender a falar como o Espírito Santo em Paulo, ele vai dizer, olha, glorie-se no Senhor. Estou fazendo aqui um trocadilho. Paulo está falando, a minha pregação se tratava disso. Eu me limitei, se é que a gente pode falar assim, a pregar a respeito desse Cristo. E este glorificado. Glorie-se no Senhor, irmãos. E este glorificado. É porque é pela cruz de Cristo que o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa arrogância, a nossa crueldade, a nossa falta de paciência, tudo isso vai ser tratado ali na cruz. Por isso que a cruz é um ótimo lugar para nós nos encontrarmos e partimos dali juntos. Partimos dali juntos. Glorie-se no Senhor. Exulte-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Exalte o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Reconheça a sua graça. Reconheça a sua soberania. Irmãos, não se trata de nós, não é sobre nós. Nós precisamos nos exercitar como igreja, irmãos. É verdade. Isso é mandamento do Senhor. Nós cremos no Senhor e fomos batizar para dentro de um corpo. Mas, irmãos, não é sobre nós. É sobre o exercício de caminharmos juntos, unidos e glorificarmos a Ele. Há um testemunho a ser dado. E esse testemunho olha para o Senhor Jesus. E é interessante porque quando a gente olha alguns outros textos, a gente pode até falar, não, peraí, mas Paulo também não se gloriava em outras coisas? Né? Ali em Romanos, Paulo vai falar assim, não, nos gloriemos nas nossas tribulações, porque produz perseverança. É verdade, está escrito lá. Também, naquele texto de 1 Tessalonicenses 2, Paulo abre o seu coração, né? Tanto que ele amava aqueles irmãos, e Paulo vai dizer, olha, eu me glorio em vocês, diante do nosso Senhor Jesus. Mas o fato é, irmãos, que todas essas coisas, elas partem de um mesmo princípio. Elas partem da cruz de Cristo. Porque todas essas coisas, elas partem de algo anterior, que é a cruz de Cristo. Então, se eu me glorio nas tribulações, é porque antes eu me glorio na cruz de Cristo. Eu me glorio em Cristo. Então, nos gloriar na cruz de Cristo é um ponto de partida fundamental. Entendamos isso, irmãos, porque isso é fundamental na nossa caminhada de fé. De novo, já falamos aqui centenas e milhares de vezes, talvez. O cristão vai caminhar pela fé. Isso é fundamental. Nós nos baseamos e devemos caminhar e andar no Espírito e caminhar e cultivar a mente de Cristo pela fé. E a cruz, irmãos, é um ótimo lugar para que não haja vanglória. Lá no versículo 29 desse mesmo capítulo aqui de 1 Coríntios, né? O Espírito vai dizer, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque não há nada que nós façamos, que nós contribuamos na igreja, vamos nos ombrear,
Glória a Deus pela palavra, glória a Deus porque alguns irmãos são de fato revestidos do Senhor e traz palavra e pessoas se convertem, pessoas são edificadas. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele mesmo, Ele provê essas coisas. Cruz de Cristo, irmão, lugar onde não cabe vanglória. Glória vã, glória indevida. Precisamos, de novo, nos nivelar pela cruz de Cristo. E vou ler aquele texto lá de Jeremias, no capítulo 9, que é muito bonito também. Jeremias, capítulo 9, vou ler com os irmãos aqui rapidinho. No versículo 23, porque está muito ligado a isso. E são recomendações, a gente vai encontrar isso também com outras palavras semelhantes. Mas aqui no versículo 23, do capítulo 9 de Jeremias, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o belo na sua beleza, nem o inteligente na sua inteligência, nem o esperto na sua esperteza. Não, irmãos, não. Mas o que se gloriar, versículo 24, glorie-se nisso em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Irmãos, e nós já estamos num tempo bem à frente de quando isso aqui foi escrito. Isso aqui é profético também. E agora nós temos a oportunidade de caminhar assim, glorificando e nos gloriando somente em Cristo. Capacitado sim por eles. Ajudado sim um pelos outros, capacitado por eles. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso nós entendemos esse caminho que Paulo, o Espírito Santo, está ensinando aqui, que é um ótimo remédio para os coríntios entenderem por que o que estava acontecendo ali é tão carnal, tão primário, mente humana, aquelas disputas, as brigas entre eles. E o que é mais maravilhoso nós nos nivelarmos na cruz de Cristo, porque a história não para aí, irmão. Porque esse é um outro aspecto que eu não mencionei antes, o que é o diferencial da cruz de Cristo. É Cristo, é a pessoa de Cristo, aquele que estava morrendo lá, mas olha só, Cristo não parou ali, a morte não deteve o nosso Salvador. Ele ressuscitou, e isso é maravilhoso, porque o mesmo convite que há para nós, de nós nos nivelarmos pela cruz, tomarmos a nossa cruz, dia após dia, negando a nós mesmos e seguindo o nosso Senhor, esse processo de renovação da mente, que o Senhor vai trabalhando, o Espírito vai trabalhando em nós, é porque quando nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. A morte também não nos para e não nos parará. É claro que nós passaremos pela morte física, mas o que há de maravilhoso nisso é que, da mesma maneira que Cristo ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão juntamente com Ele. Isso aqui é maravilhoso, porque o Senhor não está sendo, sei lá, uma espécie de masoquismo, Ele não está se divertindo com os nossos sofrimentos. Não, não é isso. É que o próprio Deus morreu naquela cruz merecendo zero razões para Ele estar ali. Era um inocente. Ele fez isso por nós, que temos todas as razões possíveis para que nos encontrássemos ali. E aí Ele faz todo o trabalho, Ele se sacrifica, e Ele estende isso a nós, por meio da sua graça. E agora Ele está falando, agora negue-se a si mesmo e venha comigo. Tome a sua cruz. Venha ressuscitar comigo. Esse é o convite que o Senhor está falando para nós. Não para no tome a sua cruz e me siga, porque quando nós tomamos a cruz de Cristo, nós também vamos ressuscitar com Ele, dia após dia, irmãos. Dia após dia. E que possamos, irmãos, dizer juntos, né? Como está escrito aqui
no texto aqui de Apocalipse, capítulo 19, ali no primeiro versículo. Vai dizer assim: aleluia, aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos compreender isso, irmãos. Toda vez e sempre, né, que nós precisarmos, isso vai acontecer, isso já aconteceu, rachaduras acontecem desde Coríntios, né, desde Coríntios, rachaduras na igreja, isso aconteceu entre nós, isso vai acontecer. Sempre haverá disputas entre nós. Mas o caminho é esse, um compromisso nosso de passar por esse caminho, para que juntos podemos dizer, olha, não se trata de mim, não se trata de você. Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Senhor. E aí o Espírito Santo está dizendo, olha, entenda isso. Sejam unidos, costurem essas redes aí, no mesmo modo de pensar, mente de Cristo. E vocês vão ter o mesmo parecer. Percebam, irmãos, que eu tentei ser genérico aqui em muitas circunstâncias, né? E eu espero que nenhum irmão entenda que eu estou aqui fazendo uma alusão a algum tipo de independência entre nós. E isso precisa ficar claro, porque o que eu estou clamando aqui para nós é que nós obtenhamos a mente de Cristo todos juntos. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos pensar como Cristo. E nós sabemos que Cristo deixou os seus mandamentos, suas orientações, no que diz respeito à sua igreja, no que diz respeito à ordem da sua igreja. Então, não é um espaço para nós sairmos como os coríntios. Eu tenho a mente de Cristo, então eu sei o que é melhor para a minha vida, eu vou caminhar sozinho. De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Nós precisamos nos nivelar pela cruz de Cristo. Entendermos junto que não se trata de nenhum de nós, se trata de Cristo. É a Ele que nós temos que dar toda a glória. Ele é o nosso Salvador. E a partir disso, desse terreno firme, aí nós vamos ser edificados. E aí um tem palavra, e a um tem louvor, o outro tem profecia, e aí nós vamos dizer, e nós vamos usar dos dons e serviços que o Espírito Santo vai provendo. E quando nós usamos isso com isso em mente, de que, olha, o nosso propósito ao estarmos juntos é glorificar o Senhor. E aí, então, as nossas disputas, elas precisam ser resolvidas sob esse prisma, né? E a despeito de todas as nossas falhas do passado, as minhas falhas no passado, né, nós precisamos compreender isso. E que possamos, então, dizer isso junto. Aleluia. Ao Senhor pertence todas essas coisas. Senhor, irmãos, que o Senhor nos abençoe. E que Ele permita que essas redes, que volta e meia nós vamos precisando costurar, nós vamos andando junto, vamos manjando, e aí são situações novas, que vão aparecendo, situações que de repente nunca apareceram, e aí as redes começam a se romper, né? Mas aí o que o Espírito Santo está dizendo, olha, o caminho para resolver isso aí, olha, é simples. Renuncie-se, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. É o caminho da cruz. E aí todos juntos nesse caminho, entendendo que é a Ele que nós temos que glorificar, e aí nós vamos precisamos achar um caminho que glorifique o Senhor, que glorifique o nosso Pai. Amém? Então que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana e que nos dê esse coração disposto a sermos fortalecidos na fé, porque esse é um caminho de fé, irmãos, não é um caminho fácil. É um caminho de fé. Nós vamos entender isso com a nossa mente. E aí eu falando de novo, né? Entender isso com a nossa mente, fortalecidos em Cristo, e temos essa disposição de coração para honrar o Senhor e não a mim mesmo, não o meu próprio orgulho, meu próprio achismo, meu próprio conhecimento, né? O Senhor nos livre de todas essas coisas,
Porque os coríntios caíram claramente nessas armadilhas. E o Senhor está falando com eles, olha, vocês estão percorrendo aí caminho de homens. Parem com isso. Voltem-se para Cristo. Transforme a sua mente e vai andar no Espírito. Senhor, que seja essa a disposição no nosso coração. E por nós mesmos, Senhor, ó Senhor, quanta dificuldade nós mesmos colocamos, Senhor. Senhor, que o Senhor nos livre disso. Ajuda-nos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a abrir mão de nós mesmos. A transformar nossa mente. Para que aprendamos a pensar conforme o Senhor pensa. Para que aprendamos sobre a Tua vontade que advém disso. Para que a nossa caminhada, Senhor, não seja uma caminhada desastrosa, com redes partidas, Senhor. Sem propósito, que só traz tristeza, destruição, partidos, heresias, Senhor, facções. Senhor, tenha misericórdia de nós, livra-nos deste caminho, Senhor, e nos dá um coração do Senhor, um coração único, Senhor. E eu sei, Senhor, e nós sabemos que isso não é fácil, por isso nós clamamos a Ti, que o Senhor venha sobre nós com poder, para que nós reconheçamos nosso pecado, para que nós nos arrependamos, Senhor, para que nós nos perdoemos uns aos outros, Senhor, para que nós entendamos que não é sobre nós, mas é que é sobre o Senhor, porque é o Senhor que disponibilizou a nós graça salvadora. Ó Senhor, nós clamamos, Senhor, isso. Que o Senhor venha ganhar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.